Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 desta quinta-feira, 3 de maio de 2018. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado hoje às 9 da noite pela nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelas páginas 99 Universitária e Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. No Fora da Curva de hoje, nós vamos discutir um assunto que está sempre em pauta e que deve ter lugar de destaque nas próximas eleições: as políticas de segurança pública no Brasil. A preocupação com a segurança pública se justifica. Um levantamento recente, feito por uma organização internacional, mostrou que o Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. O levantamento foi baseado na taxa anual de homicídios por 100 mil habitantes. 17 cidades brasileiras estão nesse ranking das campeãs em violência e Recife é uma delas. Para enfrentar a violência, já tem político defendendo a militarização da segurança pública, como aconteceu no Rio de Janeiro. Mas a polêmica intervenção militar no Rio tem sido criticada pela abordagem discriminatória das Forças Armadas aos moradores das favelas e não tem dado resultados positivos. As 70 operações realizadas nos 2 primeiros meses de intervenção envolveram 40 mil homens no total e resultaram na apreensão de apenas 140 armas e ainda provocaram 25 mortes. Depois da presença das Forças Armadas no Rio, o número de tiroteios e chacinas registrados aumentou ainda mais. As informações constam no relatório divulgado pelo Observatório da Intervenção, formado por pesquisadores e entidades da sociedade civil. Diante desse quadro tão preocupante, Fora da Curva pergunta: por que os governos não conseguem conter a violência? Para discutir esse tema, nós vamos entrevistar hoje José Luiz Raton, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança, o NEPS. Raton também foi um dos mentores do Pacto pela Vida, programa de redução da violência implantado em Pernambuco durante o governo Eduardo Campos. Seja bem-vindo, Raton. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Para entrevistar José Luiz Raton comigo, está hoje com a gente Luiz Carlos Pinto, jornalista da Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro. Seja bem-vindo, Luiz, de volta. Obrigado, Eduardo. Bom dia, Raton, bom dia, ouvintes. Ao longo do programa, você pode participar da nossa enquete no Instagram. A pergunta de hoje é: você acha que intervenção militar resolve o problema da violência? No final do programa, a gente comenta o resultado. Raton, nós temos muito que conversar sobre a violência em Pernambuco, sobre o Pacto pela Vida, a gente vai chegar lá. Mas eu gostaria de começar tratando da intervenção militar na segurança pública no Rio. Porque na medida em que os governos estaduais demonstram grande dificuldade para conter a violência, o uso das Forças Armadas para resolver o problema da segurança pública ganha mais apelo popular e eleitoral. Como é que você avalia esse tipo de intervenção? Essa intervenção federal, que foi militarizada, é uma intervenção, no meu entender, ela é equivocada do ponto de vista político e equivocada do ponto de vista da construção de uma resposta pública ao problema da violência. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro, hoje, não vive a pior situação em termos de violência dos últimos anos. E nem encontra-se como um dos estados mais violentos do país. O Rio de Janeiro é um estado violento, é uma unidade da federação violenta, mas ele ocupa hoje a 11ª posição em termos de taxas de homicídio no país. E o que me parece nesse caso é que houve uma tentativa, vários analistas dizem isso, uma tentativa de construir uma agenda política que desviasse a atenção da população para o fracasso da tentativa de reformas liberais, ultraliberais, realizadas pelo governo federal, especialmente a reforma da Previdência. Então, é uma estratégia para colocar o tema da agenda da segurança pública em destaque no estado que é uma vitrine nacional, o segundo estado mais importante do país em termos de PIB, de população, etc. Mas só que com um grande equívoco, né? Ou então, por um lado pode ser pensado como equívoco,
né? Um erro que pode trazer consequências muito problemáticas para essa área e para o país como um todo. Ou, por outro lado, pode ser uma forma de testar uma solução mais dura sobre o tema da violência no momento em que a população percebe isso como um problema público de alta relevância. No primeiro caso, assim, como é que a gente trata como equívoco? Por que é um equívoco as Forças Armadas envolverem questões da segurança pública? Porque as Forças Armadas não estão preparadas para isso. A missão das Forças Armadas não é realizar a segurança pública. A missão das Forças Armadas diz respeito à segurança externa do país. Eles são treinados para pensar na ideia de inimigo, né? A ideia de eliminação do inimigo externo em situações excepcionais de guerra, e esta não é a concepção que deve orientar a atividade de forças policiais quando tratam da resolução de conflitos urbanos ou rurais no âmbito da segurança pública, né? Então a ideia das forças, da atuação das forças policiais é poder garantir que você tenha o mínimo de violência possível através da atuação e da intermediação pública através das polícias dos conflitos entre os cidadãos. Então, as Forças Armadas não estão preparadas para isso, e isso pode provocar problemas complicados. O tipo de armamento que usam, não estão acostumados a situações urbanas, como as polícias deveriam estar, a maior parte delas está preparada. Além disso, nós podemos ter efeitos perversos muito complicados. Por exemplo, sabe-se que no México, quando o presidente Calderón resolveu colocar as Forças Armadas na área de segurança pública para tentar resolver o problema da crescente violência naquele país, setores expressivos das Forças Armadas mexicanas foram capturados por parte dos cartéis, capturados pela lógica dos cartéis mexicanos, criaram um dos cartéis mais violentos do México, que são Los Zetas, e efetivamente você tem hoje uma situação muito pior no México com a entrada dos Los Zetas do que uma situação anterior à entrada das Forças Armadas. Quer dizer, meu Deus do céu, que ainda pode piorar, né? Nós temos uma situação muito complicada, né? Além disso, setores importantes das Forças Armadas eram contra a participação das próprias Forças Armadas nesse tipo de atividade. Ademais, foi uma entrada improvisada, absolutamente improvisada. O próprio interventor, quando dá a sua primeira entrevista coletiva, ele manifesta a inexistência de um plano, a inexistência de uma disponibilidade de recursos. Em seguida, se cria um Ministério da Segurança Pública, que pode ter a sua existência discutida, pode ser até positivo, mas foi criado de forma improvisada, sem atribuição de mandato claro, sem definição de papel de coordenação, sem construção de possibilidades de utilização de orçamento. Ou seja, nós temos uma situação de improviso, de erro político, ao mesmo tempo em que se tenta testar um tipo de solução manodura, absolutamente imediatista, que é muito provável que não tenha resultados positivos e tem mostrado o caráter discriminatório, como foi dito anteriormente, e ainda pode criar problemas adicionais no médio prazo. Está absolutamente vinculado a uma agenda eleitoral desse ano, a tentativa de criar um fato novo na agenda eleitoral do ano de 2018, mas de uma forma que é inaceitável se nós quisermos pensar o país de uma maneira republicana, democrática, com respeito à lei, ao Estado de Direito, e a redução da violência, que é um problema urgente, premente no Brasil, ela deve ser feita de uma maneira estruturada, de uma maneira dialogada, de uma maneira que se utilize da capacidade do conhecimento produzido no Brasil nessas últimas décadas. É interessante observar que logo depois do início da intervenção, algumas pesquisas mostraram que os cariocas, 80% dos cariocas davam algum apoio ao processo de intervenção. E eu penso que, de repente, um corolário desse erro político pode ser a instauração de um modelo de segurança pública baseado nessa experiência. O que é que você... Esse é um problema, né? É um problema, eu acho que faz parte da própria construção da resposta que esse governo deu através da intervenção que o governo federal deu. Por um lado, há uma grande... Qualquer pesquisa de opinião no Brasil vai colocar o tema da violência e insegurança como um dos 3 temas mais importantes para a população, né? Então, e obviamente o governo federal deve ter pesquisas que indiquem isso.
E seguramente se utilizou dessas pesquisas para pensar uma resposta que desviasse, né, retirasse da agenda os problemas que eles tinham em outras esferas da atuação política do governo federal, especialmente no Congresso, no que diz respeito à reforma da Previdência. Por um lado, nós temos isso aí. Por outro lado, há setores importantes que fazem parte da base do governo e que dão apoio a soluções, digamos assim, de mano dura, soluções lei e ordem, soluções absolutamente baseadas em repressão, em mecanismos de repressão, que não tem dado certo em lugar nenhum do mundo e que tem provocado efeitos perversos ainda piores, tem provocado superencarceramento, tem provocado uma mais seletividade em relação aos grupos que já são vulneráveis socialmente, como as populações jovens, pobres, negras, das áreas periféricas do país. Então, efetivamente, este tipo de experimento equivocado que o Rio de Janeiro vem vivendo, ele pode gerar condições de imitação em outros lugares, a partir de demanda de alguns governadores, o que seria muito preocupante. Então nós temos que estar atentos a isso e construirmos respostas tecnicamente, politicamente consistentes, de forma articulada com a concepção democrática e de que a lei ela é o elemento que regula a atuação das políticas de segurança. Eu fico pensando que uma das razões pelas quais esse tipo de solução aparece no cenário político é justamente o fato de que a polícia parece que não está dando a resposta que a população espera, né? Você pode explicar para a gente como é que as polícias se organizam no Brasil, se existe controle, por que não está funcionando? Então, o problema, acho que a pergunta é excelente, o problema do país é que nós temos um modelo de segurança pública que é herdeiro do modelo que vem do período autoritário, né? E a responsabilidade hoje é das polícias, mas não só das polícias, mas também de sucessivas administrações de governos federais e dos governos estaduais. Nós temos hoje no Brasil o artigo 144 da Constituição define que a segurança pública ela será realizada, e aí tem uma concepção convencional de segurança pública, através de uma organização das polícias que grosso modo, realizada da seguinte forma: a Polícia Militar faz o patrulhamento, o policiamento ostensivo, e a Polícia Civil faz a investigação. Ainda temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ainda temos outras polícias menores, Polícia Ferroviária, etc. Mas o modelo básico de polícia no Brasil, ele está concentrado nas polícias militares e civis, que são estaduais, e estão sob a responsabilidade dos governadores. A primeira questão é a concepção convencional de segurança pública. Resumir segurança pública à polícia. Polícia faz parte da segurança pública, está no centro da ideia de segurança pública. Mas segurança pública não é só a polícia. Então nós temos que envolver um conjunto de outras questões, por exemplo, prevenção da violência, formas de prevenção da violência primária, secundária, terciária, mecanismos de participação para a produção de respostas que tenham controle social para a questão da violência e por aí vai. Agora, em relação às polícias, nós temos um problema que o Brasil é um caso específico de que as polícias não têm ciclo completo. Então, a Polícia Civil ela não pode realizar patrulhamento, a Polícia Militar ela não pode realizar investigação. Isso cria enormes problemas de gestão e de administração da atividade policial. Por outro lado, nós temos uma forma hierárquica de organização da Polícia Militar baseada nas Forças Armadas, que dificulta a atuação da polícia em situações que são extremamente complexas de tomada de decisão na ponta, em situações urbanas de conflitos de diferentes naturezas. Então, nós temos hoje que estabelecer uma agenda de reformas na segurança pública que envolva a reforma das polícias, né? Que envolva a aproximação das polícias da população, que a polícia não se constitua como uma polícia de Estado, como uma polícia voltada para, preferencialmente para controle das populações pobres, como vem acontecendo. Uma polícia que possa realizar um patrulhamento
que seja democrático em todas as áreas, que possa realizar investigação em todas as áreas. Nós vamos democratizar as polícias. Nesse sentido, elas não podem ser capturadas pela mesma lógica que outras políticas públicas no Brasil vêm sendo capturadas de serviço àqueles que já têm acesso a um conjunto de direitos Nesse sentido, a reforma das polícias é fundamental. Há setores das polícias que são a favor dessas reformas, né? É preciso apontar, mas é preciso... Até porque, né, Raton, tem muito policial morrendo por causa dessa política de enfrentamento. Isso. A polícia no Brasil mata muito e morre muito, né? Então nós precisamos pensar que é parte dessa lógica, digamos assim, muito reativa, de uma lógica de não pensar uma polícia de proximidade, de não pensar uma polícia que possa prevenir ou participar da prevenção dos crimes violentos, e de uma polícia que tem sido usada por vezes como guarda pretoriana, né, de governos estaduais contra movimentos sociais, e que não tem assumido o seu papel de ser aquele espaço público de mediação de conflitos numa democracia e no Estado de Direito. É interessante, a Jaqueline Muniz, numa entrevista à Carta Maior, ela menciona algo parecido com uma ideia de que as polícias têm vários patrões, atendem não necessariamente sempre ao interesse público. Como é que você avalia essa... meio que casa com isso que você está falando? Casa no sentido de que a construção das polícias no Brasil, como a construção de outras organizações, ela esteve vinculada sempre aos objetivos ou aos interesses, para ser mais preciso, das elites, que muitas vezes estavam representadas nos governos estaduais. Então, isso é importante mencionar isso aí. E, por outro lado, parte das polícias ainda especialmente das polícias militares, ainda responde a um tipo de lógica de cultura oriunda das Forças Armadas, e que considera o paisano, o civil, como um adversário ou quase um inimigo. Isso é problemático, apesar de haver uma mudança em setores expressivos das polícias militares nos últimos anos. É preciso ver, eu não estou generalizando isso, mas eu acho que a análise da Jaqueline Muniz é muito pertinente. Mas é preciso responsabilizar os governos estaduais por isso também. Certo? Não é só assim, a mudança precisa ser feita nos governos estaduais, que têm sido muito conservadores no sentido da utilização das organizações policiais para realizar objetivos fundamentais de uma política de segurança. Há experiências no Brasil, mesmo com o atual modelo, que é um modelo problemático, de redução de homicídios, de redução da violência, mesmo com o atual modelo. É possível, algumas possibilidades que a gente pode indicar. No estado de Minas Gerais, no estado de Pernambuco, em alguns momentos, há poucos anos atrás, foi possível construir um tipo de atuação da polícia voltada para a redução de homicídios nas áreas onde eles mais ocorrem, para a redução da violência nas áreas onde ela mais ocorre, com uma reorientação das prioridades governamentais e com participação do nível central dos executivos. Claro que isso era apenas o início de processo de mudança, e que foi interrompido, tanto em Pernambuco quanto em Minas Gerais. E mesmo no Rio de Janeiro durante um certo período nos últimos anos. Então é possível realizar um tipo de reforma ou de mudança, de reorientação da atividade policial, mesmo com o atual marco legal. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos construir reformas mais consistentes, e o governo federal precisa desempenhar um papel fundamental nisso, porque é importante observar que nós não temos na área de segurança um pacto federativo. Nós não temos um marco regulatório que torne claro o papel do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Os governos municipais e o governo federal praticamente não têm missão e atributo no âmbito da segurança pública. Atribuição no âmbito da segurança pública. Isso sufoca os governos estaduais, que têm sido muito conservadores, por um lado, na concepção de segurança pública, mas de alguma forma estão sobrecarregados por esse mandato excessivo em cima destes governos estaduais. Nós precisamos construir o que já foi construído na área de saúde, na área de educação, que mesmo que precisa ser aprimorado, né, nós construímos o SUS, nós construímos uma estratégia de educação para o país que relacionada à atuação do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, inclusive com participação do governo federal na complementação de recursos para o nível municipal. Nós não temos recursos hoje da área de segurança
do governo federal. O governo federal pode decidir, com enormes variações, o montante de recursos que vai aplicar de um ano para o outro. Isso teria que ser controlado pela sociedade, pelo Congresso. Então, nós não temos modelo, não temos forma de atuação na área de segurança pública. E, ao mesmo tempo, segurança pública tem sido considerado só polícia. Nós precisamos considerar polícia, mas modernizar as polícias, reformar as polícias, mas precisamos pensar em prevenção. Nós vamos pensar que a sociedade toda precisa construir mecanismos de controle da violência com a participação e a coordenação fundamental do Estado. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. E antes de continuar com a nossa entrevista, nós convidamos você para nos enviar um vídeo falando sobre o jornalismo que você quer. Basta fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos 30 segundos, e enviar para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. E a nossa enquete no Instagram continua com a pergunta: você acha que a intervenção militar resolve o problema da violência? Estamos esperando seu voto e no final a gente comenta o resultado. Fora da Curva de hoje, entrevista José Luiz Raton, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi um dos mentores do Pacto pela Vida, programa de redução da violência implantado em Pernambuco durante o governo de Eduardo Campos. Raton foi assessor especial do governador até 2012, quando saiu da gestão Eduardo Campos. O Pacto pela Vida conseguiu diminuir em 31% o número de homicídios em Pernambuco entre 2008 e 2013. Formalmente, o programa ainda existe, mas não funciona mais como antes. Entre 2015 e 2017, o número de assassinatos aumentou 58%. O que é que aconteceu, Raton? O Pacto pela Vida, como foi constituído, era um programa, né, voltado para a redução da violência em geral e mais especificamente dos crimes contra a vida em Pernambuco. Ele foi concebido de uma forma interdisciplinar, de uma forma que articulasse uma nova maneira de reprimir os crimes contra a vida, ao mesmo tempo em que estabelecesse mecanismos sustentados de prevenção da violência e que iniciasse reformas em várias áreas: reforma policial, reforma do sistema prisional, a participação de setores da sociedade em uma área da sociedade civil, uma área que nunca se participou, ou que pouco se participou, para ser mais preciso. O que acontece é que o Pacto pela Vida ele foi bem sucedido apenas em uma área. O Pacto pela Vida construiu, através da atuação fundamental do nível central do Executivo, no caso, especialmente do governador e da Secretaria de Planejamento, um modelo de governança das polícias voltada para a redução de homicídios. Então, o que se fez foi democratizar a investigação de homicídio em Pernambuco. Ampliar e democratizar. Por exemplo, a criação do DHPP, o fortalecimento do DHPP. O DHPP já existia, mas tinha poucos delegados. Ele permitiu investigar homicídios em áreas onde não era investigado. E a lógica dos homicídios é a seguinte: pouca gente mata muita gente em poucos lugares. Então, é possível localizar. E essas áreas são áreas socialmente vulneráveis e que não eram prioridade anterior. Então, no momento em que o governo estadual define que é prioridade investigar homicídio, se começa a desbaratar redes de produção de mortes violentas. Redes que produzem de forma contumaz e sistemática mortes violentas. Grupos de extermínio, grupos armados vinculados às economias ilegais nessas comunidades e que produzem morte violenta de forma sistemática. Quando se começa a investigar esses homicídios, a violência começa a cair. E a violência começa a cair rapidamente. Mas isso é apenas o início do processo, né? Este processo exigiria uma reforma do sistema prisional e uma ampla discussão que apontasse um conjunto de prioridades sobre o encarceramento em Pernambuco. Isso é fundamental. Pernambuco prendeu muita gente durante esse período do Pacto pela Vida. Prendeu muita gente que estava matando, prendeu muita gente que estava matando de forma sistemática, mas prendeu muita gente que estava envolvida com outros tipos de atividade criminosa e que não seriam prioridade de uma política pública dessa natureza. Então houve sinais contraditórios. Até 2011, a prioridade era claramente a investigação de crimes contra a vida e a identificação das pessoas que estavam matando e processo e julgamento e prisão dessas pessoas.
A partir de 2011, mas já havia um movimento anterior a isso, se começam a enviar novos sinais, que são sinais contraditórios e que estão relacionados a uma lógica geral que acontece no Brasil e na América Latina, que é uma lógica de uma política de drogas absolutamente conservadora, né? Então, só para dar um exemplo, Pernambuco tinha uma bonificação por redução de homicídios, por área integrada de segurança, que ajudava a direcionar os esforços policiais para a redução de homicídios. Em 2011, se cria pela primeira vez uma bonificação por apreensão de drogas. E, obviamente, é mais fácil apreender droga do que investigar homicídio, ou do que diminuir homicídio. Se você tem uma bonificação, é mais interessante. E aí passa a ser mais foco. interessante, aí você muda o foco. Isso cria, inclusive, mecanismos perversos na ponta, em que setores das polícias começam a negociar com quem vende drogas e aí acabam ganhando dos dois lados. Estou repetindo, setores das polícias, não todas as polícias. E a gente sabe que quando a polícia participa do varejo de drogas, ela aumenta a violência, né? Qualquer país, se você andar qualquer país da Europa, você sabe que as pessoas estão vendendo drogas nas ruas, droga de forma ilícita, né? E a polícia não presta atenção nisso ao varejo, porque quando a polícia entra no varejo, ela torna o mercado mais violento. Esse é um dos fatores que aumenta a violência nos mercados brasileiros. A polícia devia se concentrar na investigação dos crimes contra a vida quando acontecesse entre os mercados de drogas, porque ela envia um sinal para os mercados de drogas que nunca serão controlados. Isso é uma ilusão achar que se acabará com as drogas no Brasil, na América Latina ou no mundo. Envia um sinal de que nenhuma morte será tolerada. E aí isso efetivamente pode reduzir as mortes violentas no país. E aí, no país e no estado. E aí o que acontece em Pernambuco é que, aos poucos, vão se mudando as prioridades e também houve uma acomodação da coalizão que atualmente ocupa o Palácio do Campo das Princesas, no sentido de que, no momento em que o município do Recife passa a ser prioridade política e se cria uma candidatura presidencial, evidentemente os mecanismos de coordenação do Pacto pela Vida se enfraqueceram. E no momento de mudança, de reorientação dos valores da política de segurança que estava voltada para a redução de homicídios, quando se perde os mecanismos de coordenação, as polícias se acomodam e voltam aos padrões anteriores. E aí se começa, de alguma forma, um processo de gaming, de jogo que volta ao passado, e com a saída de Eduardo Campos para a corrida presidencial e depois com a morte de Eduardo Campos e a substituição das lideranças políticas, o Pacto pela Vida perdeu aquilo que ele tinha construído, mas que era apenas o início de um processo de mudança, que era a capacidade de governança policial. Mas o Pacto nunca foi capaz de construir mecanismos de prevenção da violência de forma sistemática, nunca foi capaz de estabelecer uma reforma do sistema prisional que o humanizasse e o tornasse menos degradante, não construiu polícia científica que podia ajudar a pensar a questão dos homicídios de uma forma razoável, né, e racional. Além disso, a FUNASE nunca foi tocada. Nós temos a FUNASE que é um problema dos mais graves em Pernambuco. Então, ou seja, o Pacto pela Vida, os mecanismos de diálogo foram interrompidos com a sociedade civil. Então, o Pacto pela Vida interrompe a sua trajetória, que até aquele momento tinha sido bem sucedida, mesmo que imperfeita e incompleta. Esse argumento de deixar deixar de lado um pouco o varejo e se concentrar nas mortes violentas e nos assassinatos, você já tinha utilizado numa entrevista à BBC recentemente. E pelo que eu estou entendendo, então, essa retomada, essa reorientação, ela tem um fundo político, porque me parece que, do ponto de vista discursivo, uma guerra às drogas tem um apelo muito mais forte, muito mais pesado. Faz sentido atrelar essa reorientação a um gancho político e eleitoral? O que me parece é que, assim, Luiz, eu acho que essa reorientação ela atende mais a objetivos de uma certa parcela da população que concebe o problema da violência como o problema das drogas, certo? E isso acaba sendo fruto de tensões dentro do próprio Estado, em que há uma disputa sobre que tipo de política de drogas se realizar. Por exemplo, o mesmo Estado que realizou o programa Atitude, que é um programa inovador de redução de danos, é aquele que dá bonificação para apreensão de drogas. Então tem uma contradição ali dentro, que é uma disputa de grupos diferentes tentando influenciar a condução de uma política. Agora, ela é muito problemática, né? O que eu estou tentando mostrar com essa ideia de um policiamento que ignora o varejo de drogas, mas se concentra em investigação de homicídios, é que é possível fazer alguma coisa agora. Sem mudar a legislação. Enquanto nós disputamos a possibilidade de descriminalizar, a possibilidade de ter uma política de drogas mais inovadora, mais criativa, e uma política de drogas que leve em conta evidências, nós podemos fazer coisas no âmbito policial que podem ajudar a reduzir mortes violentas e criar condições para novas sociabilidades nessas áreas destituídas de direitos.
Bom, tem um outro aspecto que você tocou em vários pontos que a gente tem vontade de ficar conversando aqui o dia todo, apesar do tema ser pesado, né? Mas você tocou em aspectos muito importantes. Eu acho que a gente precisava também tocar na questão do aumento da violência política no Brasil recentemente, né? Que esse é o tipo de violência que não aparece muito na pauta midiática, né? A gente ouve falar muito pouco, mas tem crescido sistematicamente o assassinato de lideranças, não só no campo, mas também o caso de Marielle, que foi o caso que chamou, e de Anderson, né? Que chamou mais atenção. Como é que você está enxergando esse processo? Acho que esse processo ele já vem ocorrendo em alguns lugares do Brasil há algum tempo. É um processo muito problemático, por exemplo, a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro, algumas áreas do norte do país. Regiões de campo. Região, exatamente, especialmente o Pará, mas outras áreas do norte, são áreas que já têm níveis de letalidade envolvendo violência política muito, muito altas. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo no país de regressão de direitos, ele tem um impacto cultural, inclusive do ponto de vista da percepção, da forma de resolver certos problemas públicos, que ele cria um ambiente que favorece a emergência desse tipo de resposta privada a conflitos de natureza política que tinham que ser resolvidos na arena da política, na arena democrática. Então, nós precisamos nos organizar, os setores democráticos de forma geral, para barrar isso nesse momento. Nós temos, inclusive, uma possibilidade que é muito concreta, que é a mudança da legislação eleitoral. Se, por um lado, ela buscou aperfeiçoar os mecanismos de financiamento, ela está criando alguns efeitos perversos que a gente precisa observar. Quem tem dinheiro em caixa hoje pode participar, quem tem cash hoje pode participar da atividade política de uma forma diferenciada, num contexto em que se restringiu os mecanismos de financiamento eleitoral. E aí, quem é que tem hoje cash? Nós vamos observar nas próximas eleições, já estamos observando. Algumas igrejas evangélicas e setores do crime organizado que podem, inclusive, colocar no espaço da política representantes diretos. E isso traz para dentro do parlamento, dos parlamentos municipais, estaduais e federal, pessoas que se utilizam da violência como recurso para resolver problemas. E eu acho que isso está se manifestando mais em alguns lugares do que outros do país. Então eu queria pedir para você, no finalzinho do nosso programa aqui, apresentasse um pouco o aplicativo Fogo Cruzado, que é uma iniciativa bastante interessante que pode gerar mais informação para o público de uma forma geral. Então, o Fogo Cruzado, obrigado, Luiz. O Fogo Cruzado é uma experiência que começou no Rio de Janeiro e agora está em Pernambuco. É um laboratório de dados, né? É uma plataforma participativa que permite que o usuário, se cadastrando através de um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, no celular, possa notificar de forma absolutamente anônima e confidencial a ocorrência de disparo de fogo que ele tenha observado, que ele tenha percebido perto de onde ele está. Por que isso é importante? Isso é importante porque no Brasil em geral, e em Pernambuco em particular, a informação sobre violência é uma informação que tem sido escondida. É a informação que a divulgação dela tem sido adiada, ela tem sido controlada. E essa é a informação fundamental se a gente quiser construir políticas públicas de segurança com participação da sociedade e se a gente quiser monitorar a atuação dos governos e das polícias nessa área. Então, esse aplicativo que aqui em Pernambuco, ele é administrado por nós, pelo NEPS, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política de Segurança da UFPE, ele tem divulgado diariamente as informações que nós conseguimos captar através de várias formas. Captar e checar de forma técnica. Quem está trabalhando são 8 pesquisadores que têm treinamento para isso, sob a minha coordenação, que recebem as informações e vão checá-las através de diversas formas, de roteiros de internet, de scripts, baseados nas redes sociais, para ver se as informações elas conferem, mas que possa
nos ajudar a construir um mapa georreferenciado da produção dos disparos de arma de fogo no Recife. Isso permite que a população acompanhe isso, permite que a população cobre das autoridades e permite que a gente cruze, inclusive, essas informações com informações como acesso ao trabalho, acesso à escola, acesso ao serviço de saúde, porque a violência ela tem um impacto direto sobre a integridade física, sobre a vida das pessoas, mas ela também tem um impacto sobre a vida das pessoas nesse espaço, saída para o trabalho, para as organizações de saúde, para a escola, isso tudo está afetado pela produção da violência. Antes de encerrar, eu vou chamar a Constança Oliveira, que tem mais informação e o resultado da nossa enquete no Instagram. Constança. Diante da repercussão do incêndio e desmoronamento de um edifício ocupado no centro de São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em Pernambuco divulgou uma nota intitulada "Quem se importa mesmo com as famílias sem moradia?". Na nota, o MTST esclarece que não era responsável pelo prédio ocupado em São Paulo, mas que se solidariza com as famílias que ocupavam o imóvel. O MTST critica o uso que os setores públicos e a mídia vêm fazendo do episódio para criminalizar os movimentos e as famílias que ocupam imóveis abandonados como forma de garantia do direito à moradia e da função social da propriedade. A nota esclarece ainda que uma equipe técnica avaliou as condições da ocupação Marielle Franco, no antigo edifício Sul-América, na Praça da Independência, no centro do Recife. E o MTST garante que as quase 200 famílias que vivem na ocupação não correm risco. A nota informa ainda que as ocupações do MTST são mantidas com doações e ajuda de entidades de apoio à luta por moradia. E hoje, dia 3 de maio, é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, mas não temos muito que comemorar. O Brasil figura como um dos países mais violentos do mundo para o exercício do jornalismo, da comunicação popular comunitária e livre. Por isso, na próxima terça, dia 8, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos promove em Brasília uma audiência pública sobre a violência contra comunicadores. Você pode acompanhar o tema pelo site e pela página do Intervozes. E a nossa enquete de hoje perguntou: você acha que intervenção militar resolve o problema da violência? O resultado é que 100% dos votantes acreditam que não. Isto é, que a intervenção militar não resolve o problema da violência no Brasil. Então, o nosso público continua afirmando a sua posição fora da curva, né? Então, eu queria agradecer a Constança pelas informações e queria que você comentasse a enquete e também se despedisse da gente e dos nossos ouvintes. Certo, então, o público fora da curva, né, tem percebido essa, digamos, como é inapropriada essa resposta do governo federal ao problema da violência no Rio e no país, né? A solução é uma solução democrática que passa pela reforma das polícias, que passa pelo diálogo com a sociedade, que passa pela priorização da redução dos crimes contra a vida, de uma forma que não coloque no centro do problema a apreensão de drogas e o superencarceramento. Então nós temos que pensar soluções criativas e ao mesmo tempo democráticas, cidadãs, e que em consonância com o Estado de Direito para o Brasil e para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Acho que é importante lembrar que o Brasil tem 60 mil homicídios por ano. O Brasil tem mais de 12% dos homicídios do mundo. Pernambuco, o ano passado, teve 5.500 homicídios. O que significa que, mais ou menos, a cada 100 homicídios no mundo, um acontece em Pernambuco. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo que precisa de uma resposta da sociedade. É uma resposta da universidade, é uma resposta das organizações da sociedade civil, é uma resposta dos sindicatos, mas é uma resposta que o Estado precisa liderar. O Estado em todos os níveis, o governo federal precisa ter protagonismo nessa área, o governo federal tem sido omisso, os governos estaduais têm sido convencionais nessa área, muito convencionais, os governos municipais precisam participar. Esse é um problema que atinge a todos, mas atinge de forma ainda mais intensa aquelas populações mais vulneráveis que também não são titulares de uma série de outros direitos, como os direitos sociais. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar e transformar em ação política e em ação coletiva. Esses números que você traz são realmente obscenos, né? Eles ajudam a gente a entender também, assim, como as esquerdas precisam fazer um esforço de compreensão para entender por que o discurso da ordem, da intervenção, da violência como resposta para a violência também tem tanto apelo nessa sociedade, né? Acho que para a gente o desafio que fica é esse. E de como esse discurso ele acaba gerando um movimento em cascata
de impunidade da violência policial também, né? Se existe uma ordem lá em cima de autoridade, de força, de resolver pelo policiamento, pela força, de uma forma geral, isso tem um movimento em cascata, eu tenho essa impressão. E é importante nesse sentido, acho que vocês dois mencionaram, que a esquerda precisa ter um projeto nessa área, para que ela construa um projeto para disputar, ela não pode deixar esse projeto com a direita. Então, a segurança pública, ela é uma política pública de segurança em si, que precisa de um projeto próprio, que não se reduza a projetos de outras áreas, para poder disputar, inclusive, corações e mentes, para que a gente possa transformar isso de forma democrática, cidadã, progressista. A gente fica por aqui. Convidamos você novamente a participar da campanha que lançamos esta semana. Qual o jornalismo que você quer? Responda fazendo um vídeo de mais ou menos 30 segundos e envie para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas depois nas nossas redes sociais. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook e gostou, compartilhe com os amigos. Nós estamos também no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute o tema A História do Brasil é marcada por violência no campo? O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini, com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais com Ana Sofia Ramos e Constanza Oliveira. Os trabalhos técnicos foram de Geraldo Cavalcante. Esta foi a edição do dia 3 de maio de 2018, que vai ser retransmitida hoje à noite, às 9 horas, pela nossa rádio pública. Continue com Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente disponibiliza lá mais informações sobre o tema de hoje e também divulga outras notícias que você não vê por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. (12h11). Universitária ZYD 240.